Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Vamos lá, presidente da Alep disse que governadora tentou fazer PSDB de puxadinho e acusa uso indevido do partido. Eita, Mário Flávio, bom dia para você. Bom dia, Renata. Uma relação que já é bem complicada, né, entre Álvaro Porto e Raquel Lira desde o ano passado, agora azedou de vez e finalmente Álvaro confirma que foi para a oposição. Ele declarou isso ontem, né, na Assembleia Legislativa, e essa entrevista, né, que ele falou isso, foi a nossa co-irmã, nossa parceira Rádio Folha, né, que encabeça o programa Frente a Frente do Magno Martins, né, Vitor Araújo? Pois é, Mário, nós temos dois trechos dessa entrevista, foram cerca de 45 minutos em que o Álvaro Porto estava com uma artilharia pesada voltada ali para a governadora. Nós vamos acompanhar o primeiro trecho em que ele fala sobre uso indevido do partido. O partido foi usado. O partido foi usado por Raquel Lira. Na véspera da filiação, como todos aqui em Pernambuco têm conhecimento, ela tentou, de todas as maneiras, segurar o partido. Filiou a atual vice-governadora Priscila Krause para ver se iam segurar o partido, para querer talvez até que o partido fosse um puxadinho do PSD. E no mesmo período, nos 15 dias, praticamente, que a vice-governadora Priscila ficou no partido, usou o partido para fazer propaganda de uma pessoa que não era mais filiada ao partido. Porque Raquel Lira não estava mais filiada no partido e as inserções foram usadas indevidamente em prol de uma pessoa que não era do partido e de um governo que não fazia mais parte do PSDB. Até aqui eu quero comunicar que o partido do PSDB em Pernambuco não faz mais parte da base do governo Raquel Lira. De partido da governadora... A oposição. A oposição. Nessa fala, ele ainda cita que a governadora não tinha legenda para disputar a prefeitura de Caruaru em 2016, que o PSDB acolheu, investiu nas candidaturas dela aqui à prefeitura de Caruaru e ao governo cerca de 60 milhões de reais e deu a entender que a governadora respondeu com traição ao partido, inclusive dizendo que o partido era pequeno em detrimento ao PSD, que era um partido maior, com fundo eleitoral maior, e aí ele chegou a dizer, inclusive, que o partido não foi pequeno para elegê-la prefeita e governadora, mas agora é pequeno. E por isso, por essas coisas, o partido, segundo Álvaro Porto, vai para a oposição. Essa história, Vitor, de partido, né, de fidelidade partidária, é a lei que é desse jeito, né? Os políticos, eles têm uma janela partidária para mudar de legenda e ninguém é obrigado a ficar num partido a vida inteira. Agora, tem políticos, né, que têm uma fidelidade partidária e estão aí sempre na mesma legenda. Veja, durante mais de 20 anos, por exemplo, Tony Gel foi prefeito de Caruaru, ele sempre foi do PFL e depois que virou Democratas, mas depois ele deu uma guinada aí para o outro lado, acabou indo para o PSB, né, e hoje voltou ao MDB, né, que é um partido mais ao centro, digamos assim. Raquel, voltando no tempo, em 2016, Vitor Araújo, faltando 3 dias para a eleição, o PSB chama ela lá em Recife e o Paulo Câmara comunica a ela que ela não seria candidata a prefeita pelo PSB aqui em Caruaru. Então Raquel vai até, eu não me recordo se foi Brasília ou se foi Belo Horizonte, mas eu acho que foi Brasília, que o pai dela, né, o ex-governador João Lira, é muito amigo de Aécio Neves, porque o irmão dele, o Fernando Lira, e o avô de Aécio, Tancredo Neves, eles tiveram uma relação muito próxima na época ali da reabertura política, e Aécio concede o PSDB para Raquel ser candidata. E aí Raquel, né, tem construído toda uma trajetória aí dentro do PSDB, conforme o Álvaro falou. Agora, veja, eles dois vêm se estranhando há muito tempo. E todo mundo sabia que essa história do PSDB poderia não terminar de uma maneira muito boa, né, digamos assim, uma relação muito boa. Quando Raquel decide sair do PSDB e ir para o PSD, ao que tudo indica, não houve conversa com a dirigência, com a direção nacional
do partido. Então foi o que Álvaro Porto deixou a entender. Quando ele faz essa reclamação, agora houve um movimento claro de esvaziamento, o Álvaro Porto acha que esses mais de 30 prefeitos iam ficar no PSDB com o presidente estadual do partido praticamente aliado a João Campos. Ele falou sobre isso, inclusive, Mário. Disse que os prefeitos têm sofrido coação. Citou nomes ligados à Casa Civil. A gente tem esse trecho, vamos acompanhar agora. Ontem, durante a tarde até na sessão plenária, eu recebendo várias ligações, saí para atender algumas ligações, era de alguns prefeitos aqui de Pernambuco, que estavam ligando, alguns aperreados por conta das ligações que estavam recebendo da Casa Civil, algumas ligações de Uri, Igor Cadena, e mais algumas pessoas exigindo, coagindo esses prefeitos a que se desfiliassem, que era para fazer uma desfiliação em bloco do partido, e alguns ligando para mim com aquele sentimento de indignação. E todo mundo sabe que hoje o governo está usando para ir atrás de prefeitos, para que prefeitos vá para a legenda do atual partido da governadora, querendo conveniar com as prefeituras, querendo mandar obra para as prefeituras. Então, o que foi que eu disse a esses prefeitos? Não se preocupem, vão para cima, trabalhe pelo seu povo, tem todo o meu apoio, isso aí não vai ter problema nenhum. E o caminho de volta está mais do que asfaltado, para que em 2028 as portas continuem abertas para essas pessoas que, nesse período, não vão estar mais sendo coagidos pelo governo do Estado. Essa parte final aí, Mário, dá a impressão de que Álvaro Porto quis dizer que a governadora não vai ser governadora quando os prefeitos disputarem reeleição. Acho que foi o que ele quis dizer quando apontou. Né? Em 28 eles não vão sofrer esse tipo de coação. Ou seja, ele está querendo dizer que acredita que em 28 Raquel Lira não vai ser governadora. Veja, o presidente da Assembleia, ele não deu os nomes aí de algumas pessoas da Casa Civil, ele poderia dar os nomes dos prefeitos também, que ligaram para ele e dizendo que estavam sendo coagidos, né, pelo governo do Estado. Mas enfim, olha, veja, eu entendo que a política ela é feita de gestos, Vitor. Então, quando a governadora, ela elege apoiando ela, né? Não que os prefeitos são eleitos pelos votos deles, mas quando tem um apoio, ela elege mais de 30 prefeitos ao PSDB. Então o PSDB saiu praticamente empatado com o PSB no número de prefeitos. Se eu não me engano, o PSDB ficou com um prefeito a mais. E essa situação ela vai ser resolvida agora com essa eleição suplementar de Goiânia, que vai ter, né? Mas aí são 31 prefeitos, né, que teoricamente iriam para o partido que a governadora fosse. Talvez não tão rápido desse jeito. Eu acho que eu até comentei com o Renato isso em casa, eu acho que essa história foi mal gerida por todo mundo aí, não foi só por um lado não. Eu acho que foi uma confusão generalizada, não tem aquela briga que aconteceu na final ali de Retro Esporte, quando sai todo mundo dando um chute um no outro ali, empurrando para lá e empurrando para cá. Pronto, pareceu isso, o PSDB pareceu uma briga de jogadores ali quando tem no jogo de futebol, cada um querendo sair contando vantagem para o seu lado. No final, quem perdeu foi o PSDB, né, que saiu da eleição de prefeitos como, teoricamente, o maior partido do Estado e hoje virou um partido nanico. Por enquanto, a governadora está em silêncio em relação a tudo isso. Não sei se ela vai comentar ou se vai permanecer em silêncio. Vamos acompanhar. Mário Flávio. E só um detalhe, diga lá, Mário. Se ela seguir a linha que ela fez aqui em Caruaru, por exemplo, quando o ex-prefeito Zé Queiroz atacava demais ela, e sempre que ela perguntava... era perguntada sobre isso, ela simplesmente não respondia. Eu acho que Raquel vai seguir essa linha, não vai estar respondendo Álvaro Porto. Agora, os dois terão várias agendas aí durante o ano todo que estarão juntos. E lembrando, semana passada o governo do Estado fez um pedido de empréstimo de R$1,5 bilhão para obras de infraestrutura e ontem o coronel Alberto Feitosa, que é presidente da CCJ, e o Valdemar Borges também, que tem um cargo nessa comissão, fizeram um pedido de informação ao governo do Estado para saber onde esse dinheiro vai ser investido. E, segundo eles, o projeto só sai dessa comissão quando tiver esse pedido de informação respondido. Ou seja, vai ser guerra, viu? O governo do Estado com a Assembleia Legislativa. Continua, né?
Continuo. Mas eu acho que agora vai de vez. Agora com novidades. Agora Porque, veja, se você protela, porque o processo burocrático, Renata e Vitor, para você fazer uma licitação de uma obra, de uma estrada, por exemplo, que é para que esse dinheiro vem, ele não é um processo rápido. E se você usa maneiras de você protelar isso nas comissões da Assembleia, para depois votar, para depois aprovar, e aí o tempo vai passando. Quem vai perder? O povo. O povo. Vamos acompanhar. Mário, obrigado e até amanhã. Obrigado também, Vitor e Renata. E lembrando que daqui a pouco Laís Florencio vai trazer detalhes aí do afastamento do prefeito Marco Chucuru de Pesqueira. Mário, desculpa te interromper. A gente registrou mais cedo no Povo na Cidade, mas eu acho que a gente precisa registrar aqui também no Manhã Cidade, né, o falecimento da dona Dada, do Sol Poente, líder comunitária antiga, né, daquele setor de Caruaru. Mário publicou ontem à noite no blog. Dona Dada, a gente repete, era uma pessoa muito querida, embora ela militasse na área política, já tinha sido candidata algumas vezes a vereadora, mas eu digo que Dona Dada não tinha partido, o partido dela era o Sol Poente. Então, quem levasse melhorias para aquela comunidade, tinha o apoio de Dona Dada, né, Mário? Durante muito tempo ela foi ligada, né, ao ex-prefeito Tony Gel, né, apoiou Tony Gel e Miriam Lacerda. Depois ela se aproximou de Raquel Lira e até o prefeito Rodrigo Pinheiro postou uma foto muito bonita ontem, né, dela com ele lamentando profundamente. Aquelas pessoas, né, Renata, que sempre que encontrava a gente fazia uma festa. A verdade é essa, né? Fazia aquela resenha. Renata, você não vai mais lá no Sol Poente. Mário, você não manda abraço para mim na rádio. Enfim, uma figura que sempre escutava também a gente, né? Em todos os prefeitos que a gente passou. Eu encontrava muito Dona Dada na Câmara, foi servidora da Câmara durante 28 anos, foi secretária da Câmara, que é o principal cargo quando de uma gestão, numa das gestões de Leonardo Chaves enquanto presidente da casa. Enfim, não é porque morreu que a gente boa, não. Ela teve um trabalho aí ao longo da vida dela e mostra, né, mais uma vez que nem sempre uma liderança que é pelo povo consegue um mandato na Câmara. Porque ela tentou algumas vezes ser vereadora e sempre ficava na suplência. Mas ela conseguiu, sem mandato, o que muitos vereadores não conseguiram. Com o papel, com a caneta na mão, Dona Dada conseguiu dar vida ao Sol Poente. Perfeito, Mário. Nossos sentimentos. A todos. Obrigado, Mário. Valeu. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.